Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulos 16, 17, 18 e 19. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Crônicas 16. Os últimos anos de Asa. Mas no 36º ano do reinado de Asa, rei de Israel, Baasa fez guerra contra Judá, fez fortificações em Ramá, a fim de bloquear todas as comunicações com Asa, rei de Judá. Mas Asa mandou tomar a prata e o ouro dos tesouros do templo e do palácio real, e enviou uma delegação a Ben-Hadad, rei da Síria, para lhe dizer: aliemo-nos, como foram aliados teu pai e o meu, eu te envio prata e ouro, rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se afaste de mim. Ben-Hadad ouviu o rei Asa, enviou seus generais contra as cidades de Israel. Estes tomaram Aion, Dan, Abel-Men e todas as cidades de Néftali que serviam de entrepostos. A essa notícia, Baasa interrompeu os trabalhos de fortificação de Ramá. Então o rei Asa convocou todos os judeus para tirar as pedras e madeiras das quais Baasa se tinha servido para construir Ramá, serviu-se delas para fortificar Gabá e Masfá. Por essa época, o vidente Hanani veio à procura de Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que te apoiaste no rei da Síria e não no Senhor teu Deus? O exército da Síria escapou de tuas mãos. Não formavam os etíopes e os líbios um exército inumerável, com uma multidão de carros e cavaleiros? E, contudo, o Senhor os entregou a ti porque tu te apoiaste nele. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para sustentar aqueles cujo coração lhe é totalmente devotado. Tu te comportaste tolamente nesse negócio, pois doravante terás continuamente guerras. Irritado contra o vidente, no assomo de ira em que o puseram suas palavras, Asa mandou metê-lo na prisão. Pelo mesmo tempo, Asa oprimiu também alguns de seus súditos. As ações e os feitos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa tornou-se gotoso e sofreu violentamente. Durante sua doença, ele não procurou o apoio do Senhor, mas o dos médicos. Ele adormeceu com seus pais e morreu no 41º ano de seu reinado. Foi sepultado na tumba que tinha mandado cavar para si na cidade de Davi. 2 Crônicas 17. O reinado de Josafá, rei de Judá. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Ele se fortificou contra Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortes de Judá, guarnições em toda a terra e nas cidades de Efraim das quais se tinha apoderado seu pai Asa. O Senhor estava com Josafá, porque este seguia os exemplos que, a princípio, dera seu pai, não corria atrás dos Baal. Mas só procurava o Deus de seus pais, observando seus mandamentos, sem fazer nada de semelhante ao que fazia Israel. Por isso o Senhor confirmou o poder em suas mãos, todo o Judá lhe trazia presentes. Cheio de confiança na obra do Senhor, fez desaparecer de Judá os lugares altos e os ídolos acerás. No 3º ano de seu reinado, enviou seus chefes, Benaiu, Obidias, Zacarias, Natanael e Miqueias, para que ensinassem nas cidades de Judá. Ele os fez acompanhar pelos levitas Semeías, Natânias, Zabadias, Azael, Semiramô, Jonatã, Adonias, Tobias, Tobadônias, e pelos sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e percorreram todas as cidades de Judá, instruindo o povo. O terror do Senhor difundiu-se em todos os reinos que cercavam Judá, os quais se abstiveram de fazer guerra a Josafá. Mesmo os filisteus vieram trazer a Josafá presentes e um tributo em prata. Josafá aumentava seu poder, construiu em Judá fortalezas e cidades de entrepostos. Realizou grandes trabalhos nas cidades de Judá, havia em Jerusalém guerreiros cheios de valentia.
Eis a sua enumeração segundo suas famílias. De Judá, os chefes de milhares eram: o chefe Adna, com 300.000 valentes guerreiros. Ao seu lado o chefe Joanã, com 280.000 valentes guerreiros. Ao seu lado Amazias, filho de Zecri, voluntariamente consagrado ao Senhor, com 200.000 valentes guerreiros. De Benjamim, o valoroso Eliada, com 200.000 homens providos de arcos e de escudos. Ao seu lado Josabade, com 420.000 homens equipados para a guerra. Essas eram as pessoas a serviço do rei, além das guarnições colocadas por ele nas fortalezas da terra de Judá. 2 Crônicas 18. A profecia contra Acabe. Josafá, que possuía riqueza e glória em abundância, aliou-se por casamento com Acabe. Ao cabo de alguns anos, desceu a Samaria, a casa de Acabe, para recebê-lo com a comitiva. Este matou numerosos carneiros e bois. Em seguida, persuadiu-o a fazer guerra contra Ramô de Galaade. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: queres vir comigo para atacar Ramô de Galaade? Josafá respondeu-lhe: farei o que fizeres, assim como meu exército, iremos à guerra contigo. Contudo, Josafá disse mais ao rei de Israel: consulta primeiro, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas, que eram em número de 400, e lhes perguntou: devemos ir atacar Ramô de Galaade, ou devemos abster-nos disso? Eles responderam: vai. Mas Josafá replicou: por acaso não existe aqui algum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, há ainda um, por meio do qual se poderia consultar o Senhor. Então o rei de Israel fez sinal a um eunuco e lhe deu esta ordem: fez vir o mais depressa possível Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, tomaram lugar, cada um num trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam em sua presença. Sedecias, filho de Canaana, tinha feito para si chifres de ferro, e disse: eis o que diz o Senhor, com estes chifres ferirás os sírios até exterminá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, nesses termos: sobe a Ramô de Galaade, serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade às mãos do rei. Todavia, o mensageiro que tinha ido procurar Miqueias, lhe dizia: os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei, seja teu oráculo conforme o deles, predize o bom êxito. Miqueias respondeu: por Deus, só anunciarei o que o Senhor me disser. Quando ele chegou perto do rei, disse-lhe o rei: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramô de Galaade, ou devemos nós abster-nos disso? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. Disse-lhe o rei: quantas vezes terei que conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Respondeu então Miqueias: vejo todo o Israel disperso pelas montanhas, qual um rebanho sem pastor. O Senhor disse: estes não têm chefe. Disse o rei de Israel a Josafá: bem que eu te dizia que a meu respeito ele não havia de anunciar jamais alguma coisa boa. Replicou Miqueias: escutai o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército dos céus em volta dele, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: quem seduzirá a Acabe para que suba a Ramô de Galaade e lá encontre sua perda? Um respondia de um modo e outro de outro. Então um espírito avançou até a frente do Senhor e disse: eu irei seduzi-lo. Perguntou o Senhor: de que maneira? Vou, respondeu ele, fazendo-me espírito de mentira na boca de seus profetas. É isso mesmo, replicou o Senhor, conseguirás seduzi-lo. Vai e fez como disseste. O Senhor infundiu, portanto, um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo:
por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar-te? Vê-lo-ás, respondeu Miqueias, no dia em que has de ir de aposento em aposento a fim de te esconderes. Então o rei de Israel deu esta ordem: prendei Miqueias. Dizei-lhes, ordem do rei, metei este homem na prisão. Ao que Miqueias respondeu: se realmente voltares são e salvo é sinal de que não falou o Senhor por mim, e acrescentou: escutai bem, ó povo, tudo isso. A morte de Acabe. O rei de Israel subiu portanto a Ramot de Galaade com o rei de Judá, Josafá. Ele lhe disse: eu vou disfarçar-me para entrar no combate. Ora, o rei da Síria tinha dado a seus 32 chefes de carros a ordem seguinte: ninguém atacareis, seja pequeno ou grande, mas só o rei de Israel. Ao verem Josafá, os chefes dos carros disseram entre si: é certamente o rei de Israel, e avançaram sobre ele, mas Josafá soltou seu grito de guerra, e o Senhor o socorreu. Então os chefes dos carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, um homem que tinha retesado o arco ao acaso, feriu o rei de Israel na parte fraca da couraça. O rei disse ao cocheiro de seu carro: volta a rédea e conduze-me para fora do campo, porque estou ferido. Mas, nesse dia, o combate foi tão violento, que o rei teve que ficar em pé no carro diante dos sírios, até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. 2 Crônicas 19. Josafá, rei de Judá, retornou são e salvo a Jerusalém. Jeú, filho do vidente Hanani, saiu-lhe ao encontro e lhe disse: deve-se levar auxílio ao ímpio? Amas tu os que odeiam o Senhor está irritado contra ti. Todavia, há em ti coisas boas, pois suprimiste da terra os ídolos Aserás e aplicaste teu coração à busca de Deus. A nomeação de juízes. Depois de sua volta a Jerusalém, Josafá saiu de novo a visitar seu povo, desde Bersabé até a montanha de Efraim, para conduzi-lo ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em cada uma das cidades fortes, sem exceção. Vede o que fareis, disse ele aos juízes: não é em nome de um homem que administrais a justiça, mas em nome do Senhor, que vos assistirá quando tiverdes de fazer os vossos julgamentos. Que o temor a Deus esteja conosco, vigiai o vosso procedimento, pois, junto do Senhor, nosso Deus, não há iniquidade, nem distinção de pessoa, nem admissão de presentes. Também em Jerusalém, Josafá tinha estabelecido levitas e sacerdotes voltados à cidade para administrar a justiça em nome do Senhor e para serem árbitros nos litígios. Ele lhes deu as seguintes instruções: eis como agireis, com temor ao Senhor, lealdade e integridade de coração. Em todo litígio trazido à vossa presença por vossos irmãos, estabelecidos em vossas cidades, quer se trate de assassínio, de lei, de preceito ou ordenações, esclarecei-os, para que não se tornem culpados diante do Senhor, e que sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos. Agi dessa maneira para não vos tornar desculpados. Tendes à vossa frente o sumo sacerdote Amarias, para todos os assuntos religiosos, Isabadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, para todos os negócios civis. Tereis à vossa disposição levitas, na qualidade de escribas, cobrai ânimo, portanto, e ao trabalho. Esteja o Senhor com um homem de bem. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulos 20, capítulo 21, capítulo 22 e capítulo 23. Paz e bênçãos a todos.